Olá pessoal, neste vídeo eu demonstrarei como criar uma planilha multiusuário, tá? Aqui o exemplo é o seguinte, né? Digamos que eu tenho um arquivo compartilhado na rede e que este arquivo tem que ser usado por várias pessoas. Porém, eu quero que apenas um usuário ele tenha acesso a apenas uma planilha específica, tá? Então, o usuário em empresa 1 ele terá acesso à planilha 1. O usuário em empresa 2 terá acesso ao plano 2, tá? E assim por diante, ok? Então, quando cada um logar com o seu usuário, aparecerá apenas a planilha que ele tem, como podemos dizer, permissão, tá? Então, para isso, nós teremos que criar uma tela de login com o VBA no Excel, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar aqui a guia desenvolvedor, né? Pedir aqui Visual Basic. Se não tiver habilitada, né? Em uma dica do nosso blog, nós ensinamos como habilitar, né? Que seria aqui, ó, arquivo, opções, né? Personalizar a faixa de opções e aqui a gente vai ter desenvolvedor, ok? Também pressionando a Alt F11, o Excel vai automaticamente para a janela do VBA, ok? Vamos aqui criar um formulário. Então vamos aqui em inserir User Form. Vamos criar a nossa tela de login. Então vou usar um rótulo e vou usar uma caixa de texto, ok? Vou selecionar, copiar e colar. Tá? Então vamos lá. Esse rótulo eu vou mudar a propriedade caption dele, né? Cliquei aqui em categorizado. Então eu vou chamar aqui de usuário. Usuário 2 pontos. A caixinha a gente vai usar apenas o nome dela, né, na programação. Então vamos chamar txt usuário. Txt é a abreviação de text box, né? Mesma coisa aqui embaixo, ó, caption. Senha 2 pontos. Deixa eu dar um OK aqui. Nome legal, senha. Então, deixa eu colocar aqui. TXT senha. Certo? Perfeito. Aqui, né, vou colocar o nome, não vou, eu acabei alterando o nome, né? Eu vou alterar aqui o caption, senha. Senha 2 pontos, né? Pronto. Então, aqui eu usei o nome TXT senha e aqui botei o caption senha, né? Senha 2 pontos. E agora eu vou usar um botão de comando. Pronto. Aqui eu vou mudar o nome do botão, né? Vou chamar btn acesso, tá? E vou mudar o caption dele. Vou botar aqui acesso ou acessar, vou botar acessar, que é o texto que ele vai exibir aqui na frente. Pronto. O que nós temos que fazer agora? Nós precisamos programar esse botão para quando nós digitarmos algum dado, digitar o nome do usuário, o nome da senha, ele tem que verificar se esses dados estão corretos e liberar as planilhas gradativamente para cada usuário, ok? Antes disso, vamos colocar um caractere aqui na caixinha da senha, né? Aqui, ó, a opção password char, vamos botar um asterisco aqui, né? Que quando eu digitar lá na caixinha, eu vou clicar aqui no formulário e vou apertar o play aqui, né? Ó, né? Tá protegido, ok? Pronto. Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa programar esse botão para quando eu digitar o usuário e senha, ele verificar o usuário e senha se está correto ou não, e aí dar acesso às planilhas de cada usuário, tá? Então vamos dar um duplo clique nesse botão, ok? E vamos realizar a programação que nós temos que realizar aqui dentro. Então ao clicar no botão btn acesso, né, o que vai acontecer? Então vamos lá, eu vou dizer o seguinte, primeiramente criar as variáveis din usuário, senha, as string. Eu vou dizer o seguinte, que a variável usuário ela é igual a txt usuário.text, ou seja, ela recebe o que for digitado na caixa do usuário, na caixa de texto do usuário. A senha é igual a txt senha.text. Pronto. Então aqui eu estou transferindo os dados das caixas para as variáveis. A partir disso eu posso fazer uma condicional e descobrir se o usuário for tanto, se o usuário for empresa 1 ou usuário 1, tanto faz, libera a planilha 1 e assim por diante, tá? Perfeito. Então, vou salvar aqui. Uma outra coisa que eu preciso, antes disso, né? Vou salvar aqui na minha área de trabalho, tá? Vou salvar como pasta habilitada para macro, né? Vou chamar aqui plan multi usuário, tá? Pronto, né? Aqui na minha planilha, como eu uso o Excel 2013, né? Eu vou voltar aqui no Excel. Eu vou precisar de 3 planilhas, tá? Então, 3 planilhas aqui primeiramente.
Caso você se você já tiver uma versão, né, se você tiver uma versão anterior, 2013, provavelmente já tem aqui as 3 planilhas, tá? Vou voltar aqui no modo Visual Basic, voltar para cá. Eu vou dizer o seguinte, tá? Que se o usuário for igual, né, a empresa 1, certo? Empresa 1 e a senha foi igual a 123, então o que vai acontecer, né? Eu vou dizer o seguinte, ó, plan1.visible é igual a xlsheet visible, tá? E ativa essa planilha, né? .select, seleciona ela, ou seja, se o usuário for empresa 1 e senha 123, então habilita, mostra essa planilha e ativa ela. E aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ocultar as outras duas, ó, plan2.visible igual xlsheet very_hidden, para esconder essas planilhas. A mesma coisa, vou copiar e colar aqui, ó, mesma coisa para a terceira planilha, certo? Então, se o usuário for empresa 1, mostra a planilha 1, ativa ela e esconde as outras duas planilhas, tá? Agora, vamos fazer outras condições para outros usuários, né? Vou botar mais um usuário aqui. Então, else if, se, né, o usuário for igual a empresa 2, certo? E senha igual a 123, vou usar a mesma senha, tá? Then, o que vai acontecer? Então, vou até copiar o código aqui, que é o mesmo. Ó, plan2 aparece, certo? E a primeira planilha e a terceira some, tá? Então aqui, beleza. Então eu quero o seguinte: quando logar com o usuário empresa 1, vai aparecer a planilha 1 e esconder as outras. Quando logar com o usuário empresa 2, vai aparecer a planilha 2 e vai esconder as outras. Caso houvesse mais usuários, é só botar mais um else if e botar usuário igual a empresa 3, empresa 4 e vai embora, tá? Como aqui eu só tenho duas situações, eu vou dizer o seguinte agora, ó. Caso contrário, se não for nenhum desses dois usuários, vou dar uma mensagem na tela, message box, informações incorretas, tá? Informações incorretas, acertar aqui, ok? E vou botar assim, ó, txt, né, usuário.text fica igual a vazio. Vou copiar aqui também.